E paz, sejam todos bem-vindos, aqueles que vêm aqui pela primeira vez. Sou pastor Junão, casado com a minha linda esposa Daiane, pai de 3 lindas filhas, vô do Rafa. Currículo apresentado, sou o homem mais feliz da terra. Sei para que nasci, sei para quem vim no mundo e não tenho dúvida de quem eu sou em Deus. Amém? 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 Ah, tá, estão comigo. E esse é o nosso tema, propósito, uma jornada radical, nossa nova série aí da galera do esconderijo. Essa nova série que nos propõe a meditar um pouco sobre a questão de propósito. Por que eu falei que eu sei quem eu sou em Deus? Porque isso um dia me foi desafiado. E eu falo para vocês que chegar a um denominador, a uma consciência de resposta a esse respeito, me custou bastante. Me custou lágrima, me custou choro, me custou questionamentos. Me custou muito tempo para digerir a real que Deus queria sobre mim, sabe? Quando está indo tudo no caminho ao qual você trilhou e conforme você determinou e você achou que era correto. Enquanto você está nesse trilho, né, que a gente pode determinar como a subida segura da montanha-russa, geralmente ela é íngreme, mas é em linha reta. E é uma subida tranquila, calculada. Ela é lenta, é o único momento talvez mais preciso numa montanha-russa. É a subida. Ali tem uma motorização, ali tem um denominador propulsor, vamos dizer assim, que vai nos levar, e a gente sabe onde vai chegar. Mas chega um determinado momento da nossa vida em que Deus nos para e faz nós nos reposicionarmos para aquilo que Ele pensou a nosso respeito. Aí a jornada começa a ficar radical, aí os motores são liberados. Aquilo que nós tínhamos como freio é liberado e a gente começa então uma incrível e vibrante jornada que nós determinamos como caminhada de fé. Nós jovens, né, assim sou também, me determino, sou um pastor jovem que cuida de jovens. Nós estamos numa bela caminhada, E eu tenho certeza que se nós continuarmos prosseguindo dessa forma, nós vamos conseguir chegar onde Deus pensou a nosso respeito. Mas aqui existe uma grande incógnita, né? Esse tema ele foi pensado naquele livro de Rick Warren, que há uns 3 anos atrás foi trabalhado nessa igreja, com a igreja toda, né? Inclusive foi vendido esses livros aqui, Uma Vida com Propósito. Um livro incrível que eu te recomendo a comprar e ler esse livro. Esse livro ele te propõe a lê-lo em 40 dias e ali tem uma história incrível que vai te desafiar e vai te ajustar no caminho ao qual o Senhor determinou para você e sonhou a teu respeito. Mas para a gente começar essa conversa, esse tema, nós precisamos começar a pensar a respeito de algo. E a grande pergunta que nós devemos fazer é: qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Bertrand Russell, né, um cara que era ateu, falou: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Um pensador nosso brasileiro, Suassuna, saudoso, falecido, um homem tão sábio, com toda a sua sabedoria nordestina, falou que ele não consegue perceber e entender a vida sem Deus, porque se nós formos pensar a respeito da vida sem Deus estar nela, a vida não teria sentido nenhum. Então qual que é a nossa essência da nossa vida? Para que nós vivemos? Para que você nasceu? Por que você existe? Por que você existe? Por que você existe? Por que você existe?
Você foi um acidente. Seus pais estavam andando de braços dados, tropeçaram numa poça d'água e você veio ao mundo, né? Não, eu fui planejado pelos meus pais. Eu fui esperado por eles. Talvez outros podem falar assim: eu sou fruto da imaturidade dos meus pais. Meus pais foram imaturos, insensatos e me tiveram num momento totalmente equivocado da vida deles. E a grande pergunta é: quem é você? E para que você existe? Quem é você e para que você existe? Essa pergunta, por mais filosófica que ela pareça ser, por mais reflexão que ela nos faça ter, e talvez muitos foram aqui surpreendidos no GP dessa semana a pensarem sobre isso, ela excede a compreensão filosófica porque ela é transcendente. Ela é muito mais do que você. Ela fala de um propósito maior, ao qual você foi estabelecido para cumprir esse propósito maior. Nós fazemos parte de um grande propósito. Você faz parte de um grande propósito. E eu sinto muito te frustrar, mas a sua vida não diz respeito a você. Você não nasceu para que você fosse feliz. Você não nasceu para realizar os teus sonhos. Dura realidade é quando a nossa imaturidade nos leva a pensar que nós podemos determinar quem nós somos e para que nós vamos viver. Por que dura realidade, pastor? Porque vai chegar num determinado momento da sua caminhada que você vai entender que nunca foi sobre você. Nunca foi sobre você. Nunca foi. Por isso que o tema dessa semana foi: a questão não é você. Porque não tem nada a ver com você. Pega um grande, sei lá, uma celebridade. Pegar Michael Jackson, vamos pegar Michael Jackson. Uma grande celebridade do mundo contemporâneo, talvez um dos maiores cantores que já teve. O cara que revolucionou a música pop atual contemporânea. Aí você pode atribuir todo o sucesso ou todo o propósito da vida dele ao fato de ele ser um grande cantor. Só que quem fez com que ele tivesse o seu ouvido coordenado a compreender notas musicais tão precisas? Todo o corpo de uma pessoa que canta, ela é modelada para cantar. Eu canto. Eu estudei quase 6 anos da minha vida canto. Meu diafragma, ele foi modelado para cantar. Os meus pulmões, eles foram modelados para cantar. As minhas cordas vocais, elas foram modeladas para cantar. Os meus ouvidos foram modelados para saber ouvir e discernir tons. Mas eu treinei. Eu criei isso, eu não criei. Eu vim assim de fábrica. Mas eu nunca vou conseguir correr como o Bolt. Porque da forma que ele veio de fábrica, eu não vim. E é visível isso, né? Estourar a barreira dos 100 metros rasos não é algo que eu vou conseguir fazer. Mas eu tenho certeza que eu canto melhor do que ele. E com mais pizza também. Deus me fez diferente. Me fez diferente. Deus me fez diferente de você. Olha para a pessoa do seu lado. Olha, por mais esquisita que ela seja, faz uma cara de simpático, né? Porque essa esquisitice
é a diferença entre você e ela. E todos nós somos indiscutivelmente diferentes. Mas olha que interessante, nós não somos aleatórios. Nós não somos um jogo de dados que Deus jogou na eternidade e saiu nós. Esse tempo eu estava vendo um artigo científico, eu gosto de ler coisas aleatórias. Eu estava vendo sobre uma probabilidade de nascimento, e nesse estudo científico estava falando que para mim poder nascer, eu fui uma probabilidade de 400 trilhões de possibilidades. E nisso não há aleatoriedade, existe propósito. E quando a palavra de Deus diz, em Salmo 139, que Ele te conheceu antes de você ser conhecido pela tua mãe. Deus te conheceu na eternidade. Ele pensou a teu respeito na eternidade. Ele sabia de cada detalhe, Ele sabia de cada fio de cabelo que você teria. Ele sabia de cada prega nos seus olhos. Ele sabia como é que ia ser a sua expressão facial. Ele sabia como você iria andar. E Ele te fez assim. Ele te fez assim. Ele desenhou a tua personalidade. Foi Deus que desenhou a tua personalidade. Foi Deus que te construiu de uma forma incrível. E você definitivamente não é um acidente. Você não é o fruto apenas dos teus pais. Você é a consciência da eternidade sendo trazida para a realidade que nós chamamos de mundo. Você é a poesia de Deus, revelada ao mundo a partir do ventre da tua mãe. Você é a expressão exata do que Deus quis fazer. Todos os teus caminhos foram conhecidos por Deus. Todos os teus caminhos. Todos os teus caminhos. Eu tive 17 vezes que eu quase morri, dormi sentado até 9 anos de idade, eu não tenho esôfago. Eu já tive meningite, tive bronquite crônica. Eu tive tudo que é doença que você pode imaginar. Pela medicina era para mim ser um deficiente mental, 20 anos de idade, não era mais para mim conseguir absorver mais nada de conhecimento. Mas quem disse que a ciência determina quem você é? E tudo que eu passei era a perfeita consciência de Deus sendo existida na minha vida, para que eu fosse quem eu sou hoje. Por que, Junão, está acontecendo tudo isso na minha vida? Existem coisas que eu não controlo. E eu não quero cair naquele papo terrível de livre-arbítrio. Mas Deus está sob o controle de todas as coisas em todo o tempo. A palavra de Deus diz em Colossenses 1:16, um texto que nós lemos, e eu vou ler na versão A Mensagem, que fala: pois tudo, absolutamente tudo nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começam nele e nele encontram o seu propósito. Amém? Mas eu quero ler um outro texto com vocês, que é Filipenses 3. Filipenses 3. Deixa eu pegar aqui a transformadora, para a gente poder ler junto. E a palavra de Deus diz assim: não estou dizendo que já obteve tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida,
a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores, aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhe disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muito cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles, que é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena, na cidadania. No entanto, vem do céu. E de lá, aguardamos ansiosamente a volta do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num glorioso corpo, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Agora eu vou ler o mesmo texto, na versão A Mensagem, para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Se algum de vocês tem outra coisa em mente, algo menos que um compromisso total, Deus vai clarear a vista embaçada de vocês, e vocês vão enxergar. Agora que estamos no caminho certo, permaneçamos nele. Amigos, fiquem firmes comigo. Observem os que correm a mesma carreira e prosseguem para o mesmo alvo. Muita gente está tomando outros caminhos, escolhendo outros alvos e tentando levar vocês com eles. Já adverti vocês várias vezes desse perigo. Infelizmente, preciso fazê-lo de novo. Tudo que eles querem é um caminho fácil. Eles odeiam a cruz de Cristo. Mas o caminho fácil é um beco sem saída. Os que vivem assim transformam o próprio estômago em seu Deus. Seus arrotos são louvores. Eles só conseguem pensar no próprio apetite. Mas a vida que temos é muito melhor. Somos cidadãos dos céus. Esperamos a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo terrestre em corpo glorioso, como dele. Ele nos fará belos e perfeitos com o mesmo poder que deixa tudo como deve ser em toda parte. Existe um alvo na nossa vida. Existe um alvo. Existe um alvo para você. E o alvo que você precisa compreender essa noite é que a sua vida, ela não foi feita para você tomar decisões nela sobre o que você deseja fazer. A sua vida, ela é existente para um alvo muito maior. Nós somos participantes de um projeto que existe há 6.500 anos. Um dia Deus pensou a respeito desse mundo. Deus pensou a respeito da criação dele, de tudo que viveria nele, e até o fim de todas as coisas, e como seria a eternidade daqueles que foram criados, para louvar e adorar ao Senhor, e administrar e governar tudo aquilo que foi criado, como filhos de Deus. Deus pensou num grande plano, existe um grande plano. Segundo a cultura judaica, 7.000 anos de história será. E nós nós nascemos dentro de um cronos, dentro de uma timeline, que edifica esse grande plano, que constrói esse grande propósito. Se você pensar em 100 anos, pegar 100 anos e dividir por 7.000 anos,
você vai ver que 100 anos vai ser praticamente nada. Praticamente nada. É só um sopro, uma poeira. Você pode ser só uma poeira na história que Cristo está construindo. Mas existem pessoas que foram altamente relevantes nessa história e que foram lembradas por muitos anos. Mas entre todos esses homens, qual foi a decisão que eles tomaram? Eles decidiram parar de construir a sua vida terrena. Eles pararam de se preocupar com aquilo que era daqui. Pararam. E eles se tornaram radicais. O que é radical? Radical é aquilo que volta à raiz. É aquilo que é essencial. Aquilo que é fundamental. E sabe o que é fundamental para você? Pensar a respeito de o que eu estou fazendo para a eternidade. A eternidade. O que eu estou construindo lá? O que eu estou fazendo lá? O que você está construindo para a eternidade? O que você está fazendo? Como você está dirigindo a sua vida? Como você está conduzindo? Tem pessoas que dirigem as suas vidas pela culpa. Tem pessoas que dirigem pelo rancor e pela raiva. Existem outros que dirigem pelo medo. Existem outros que dirigem pelo materialismo. Outros dirigem pela necessidade de aprovação. Qual é a forma que você tem dirigido e por que você tem dirigido? E todas essas formas que você tem fundamentado a sua vida vão acabar daqui a pouco tempo e permanecerão aqui. Pessoas que perderam a sua vida, gastaram a sua vida. Vocês têm noção da quantidade de vezes que eu já pensei em me matar? Vocês têm ideia de quantas vezes já tentei me matar? Vocês têm ideia da quantidade de vezes que eu perguntei para Deus por que eu vivi? Não se ache único no mundo. Não ache que você é o único que tem esses dilemas. Você não é o único que briga por pecado. Você não é o único que briga por raiva. Você não é o único que briga por sentir medo. Você não é o único. E por várias vezes as minhas ações na terra foram propositalmente realizadas por motivos totalmente equivocados, que não me levavam a produzir frutos para a eternidade, mas estavam me matando aqui, fazendo que eu gastasse a minha vida aqui. Quando eu vejo pessoas, jovens, com perguntas de jovens, perguntando: pastor, masturbação é pecado, pastor? Pastor, eu estou com vontade de casar com a menina. Se eu fazer antes do casamento é pecado? Porque eu vou casar, pastor, teoricamente. Pastor, botar piercing é pecado? Pastor, tatuagem é pecado? Veja os vídeos do Lipão. Jovens com perguntas de jovens. Mas quando você para pensar, tudo é uma grande bobagem. É uma grande imaturidade, cara.
Porque na real você precisa saber por que você está fazendo as coisas e o que elas refletem na eternidade. Tá, Júnior, então quer dizer que eu tenho que largar meu emprego agora e eu tenho que viver uma vida totalmente ministerial, sacra. Não é saca, é sacra, né? Santificada. Vou agora para o mosteiro. Não, não é isso. Você vai virar um engenheiro, você vai virar um advogado, você vai ser um mestre de obras, você vai ser um enfermeiro, você vai ser um auxiliar de vendas, você vai ser um vendedor, você vai ser uma pessoa que vai trabalhar de auxiliar de limpeza. Mas isso vai fazer com que você sustente o reino de Deus na terra. Lá você vai ser instrumento do Senhor para ganhar vidas para o reino de Deus. E não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre isso que eu estou falando. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer por que você nasceu? Por que Deus te colocou nesse mundo? E se você não sabe essa resposta, foi porque você não perguntou para o grande engenheiro da sua vida, para o grande arquiteto, para o cara que te moldou. A batideira não sabe para que ela é batideira. Ela não sabe. Esses dias eu vi um gato que foi criado por cachorros. O gato latia. Era terrível isso no TikTok. Ele era rouco, latindo. Ele não era cachorro, mas agia como cachorro. Qual foi o animal que esse tempo eu vi que foi criado por um galo? Gente, era terrível. Sabe? Fora de propósito. Total. Total. Tem gente que nasceu para ser avião. Está sendo lambreta, cara. Porque não perguntou para Deus para que você nasceu. Por que você nasceu? Um dia eu briguei com Deus por conta disso. Porque quando Deus me explicou por que eu tinha que fazer engenharia e por que eu trabalhei 2 anos na quebra de canal da Tupi, eu briguei com ele. Falei, sério, Deus? Sério? Era só para isso? Eu te dou 1 milhão de motivos para facilitar isso. Porque não cabia na minha cabeça por que eu fui ser engenheiro e por que eu trabalhei 2 anos na quebra de canal ferrado na Tupi. Só que um dia, quando eu fui pregar num bairro extremamente pobre de periferia, eu entendi a cabeça dos caras. Eu sabia como eles falavam. Eu sabia como eles agiam. E quando eu preguei a mensagem conforme eles entenderiam. Mas eu já tive que pregar para pessoas muito sofisticadas. E eu sabia como falar para eles do amor de Jesus. Vocês estão entendendo? Parece ridículo, mas é um propósito para todas as coisas. Existe um propósito. Existe um propósito. E não é causalidade. É propósito. E todas as suas decisões têm que serem tomadas porque você sabe quem você é. Você sabe para que você nasceu. E você sabe o que deve fazer para caminhar. Se o céu é onde nós vamos, e se o nosso alvo é ser semelhantes a Cristo, se o teu propósito é ser semelhante a Cristo, comece sendo parecido com Ele. E perguntando para Ele o que você faria, ou o que você deve fazer com a sua vida hoje. Senhor Jesus, como eu devo dirigir a minha vida? Senhor Jesus, que faculdade eu devo fazer?
Jesus, em que empresa eu tenho que trabalhar? Jesus, qual propósito está lá? Isso vai ser para mim construir os meus castelinhos de areia, que eu sempre falo aqui? Ou isso vai fazer com que o teu reino seja edificado? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você precisa saber quem você é em Deus. Se você está noivo, se você está namorando, se você está pensando em namorar, pergunte qual é o propósito desse noivado. Qual é o propósito desse namoro? Ou pergunta também para Deus se talvez o único propósito é te fazer feliz nesse relacionamento. E se o teu propósito é ser feliz nesse casamento e te fazer feliz, torça para que a sua parceira ou o seu parceiro seja um cachorro. Porque você é uma pulga. Agora, se você está casando com outra pulga, não vai ter nenhum cachorro. Se você está casando para ser feliz, torça para que o outro queira te fazer feliz. Porque o pau vai pegar. Porque você tem que entender que o seu casamento tem que ter um propósito em Deus. A pessoa que está do teu lado tem que ser usada por Deus no mesmo ministério, na mesma visão que vocês andam. Tem que estar na mesma direção. A Dai, quando casou comigo, ela tinha um conflito com ela. A Dai está lá atrás. Ela não chorou. Ela não chorou no nosso casamento. E ela chora em todos os filmes românticos. Eu fico muito cabreiro com isso. A gente foi ver o filme do Maverick, né? Até aí, sabe? Pelos canceladores, é o filme mais machista que tem. É só adrenalina no filme. Eu olho para o lado, ela está chorando. Eu falo, meu Deus. Mas ela entrou numa incógnita muito grande. Porque quando ela me conheceu, eu era ministro de adoração. Já ministrava louvor. E ela canta, mas na cabeça dela ela não canta, ela não tem nada a ver com isso, ela não faz parte do mundo musical, ela, né, a Dai não se acha e nem se encontra dentro da música. Ela tentou dançar para me agradar. Regis. Ela tentou dançar para me agradar. Mas ela ficava com isso. Deus, por que o Senhor nos uniu em casamento se o ministério dele é louvor e o meu ministério é nada, né? Então, tudo que é dividido por zero é zero. Eu vou acabar prejudicando ele. Não vou dividir o ministério com ele. Não vou conseguir ser um. Só que quase 13 anos depois, pouco menos já, 10 anos depois, Deus me leva para uma veia pastoral. E quem eu tenho no meu lado? Uma ministra de louvor? Eu tenho uma pastora do meu lado. Tenho uma mulher que aconselha mulheres. Tenho uma mulher sábia. Uma mulher que aconselha. Uma mulher preparada. Eu não consigo, ela consegue. No começo, o propósito foi totalmente equivocado. Na caminhada, fez todo sentido. Vocês estão entendendo? Todos os meus perrengues na caminhada foi trágico. Mas agora faz todo sentido. E eu sei que tudo foi um propósito de Deus, porque eu falei, Deus, eu só me movo na minha vida se o Senhor se mover comigo. E essa oração eu faço desde os meus 11 anos de idade. Desde os meus 11 anos de idade. Andei torto, mas nunca fui para o abismo.
Nunca me afastei completamente. E pela graça de Deus, eu tenho pedido para Ele: Deus, não me permita sair do teu propósito. Ano passado foi um ano desafiador para mim. E foi incrível, porque tudo que eu perguntava para Deus, Deus me respondia como tinha que movimentar. Porque eu falei: Deus, eu não quero sair do teu propósito. Eu não quero sair debaixo da tua nuvem. Eu não quero me desviar da tua vontade. Eu não estou falando de pecado, de condição de vida. De condição de vida. Eu quero ser dirigido pela tua vontade, eu quero ser dirigido pela tua graça. Eu não quero ser dirigido pelo medo, eu não quero ser dirigido pela raiva, eu não quero ser dirigido pela empolgação, eu não quero ser dirigido pelo materialismo, Deus. Eu não quero. Eu não quero. Um dia Deus me chamou e falou: já que você entendeu que você está em mim, tudo que eu quero você vai fazer, eu quero que você entregue tudo. Eu entreguei tudo. Eu abri mão. Para o mundo, eu fui chamado de louco. Tinha um diretor amigo meu que ele não se conformava com a minha decisão. Não se conformava. Ano passado ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus. E ele entendeu que a minha decisão fazia todo sentido. Vocês estão entendendo? Por isso que para o mundo você é um louco. Por isso que para o mundo você é um retardado. Esse cara não é. Eu me movo pela vontade de Deus e não pela vista humana. Estão entendendo? Ou o cara namora e não se beija, meu, que cara mais imbecil. O mundo fala isso. Eu tenho um propósito. Ou os caras namoram, se beijam, mas não transam antes de casar, coisa mais ridícula. Tem um propósito. Tem um propósito. E qual é o propósito de vocês, os seus bandos de santarrão? É viver algo superior àquilo que eu quero viver. É viver em outro nível. Me relacionar com Deus em outro nível. Por isso que não dá tempo de você perder, não perdoa ninguém. Segurando, travando. Vivendo magoadinho. Vivendo entristecido. Vivendo com raiva da vida. Sabe? Não dá tempo, cara. Não dá tempo de você ficar se embolando seus pecados. Não dá tempo. Porque o nosso propósito e a corrida que nós somos desafiados a andar é muito mais rápido, é muito maior do que os teus entraves pequenos, cara. Se desvencilha disso, abre mão disso. Hebreus 12. Sabe? Paulo fala, o autor de Hebreus. Se livrai daquilo que te atrapalha é do pecado. Ou seja, nem tudo que te atrapalha nessa caminhada são pecados. Tem coisas que te atrapalham. E que coisas são essas? Aquelas que não permitem você viver o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. E o propósito de Deus, Júnior, remunera? Não, não remunera. Você vai ter que abrir mão de coisas. Você vai ter que se abster de coisas. Você vai ter que dizer não para coisas. Você vai ter que desistir de sonhos materiais, de sonhos terrenos às vezes, porque são supérfluos na sua vida. Supérfluos. Supérfluos. Tem coisas que você ambiciona que só vai fazer você gastar tempo nessa trajetória. Eu quero que Deus me faça rico. Para quê? Para quê? Para quê? É a mesma coisa que eu tive você pedir para Deus. Eu quero a voz do Elvis Presley. Para quê?
Para quê? Eu quero ter o rosto do Brad Pitt. Gente, ser bonito não é fácil. Eu sei do que eu estou falando. Para quê? O que você vai fazer com isso? Qual vai ser a sua resposta para aquilo que você está pedindo? Você está entendendo? Quando você pergunta para quê, você vai ver o quão imbecil você é diante de Deus com algumas perguntas. Sabe? Imagina, cara, Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas, aquele ser supremo, que está curando uma pessoa lá de câncer agora no hospital, e tu dobra o teu joelho: Senhor, me dá um Nike, Michael Jordan, entendeu, Jesus, porque é legal, está na moda, Jesus, e pô, é uma vibe muito legal. Eu acho que Deus olha para você e fala: qual é o propósito disso, filho? Eu já chamei o Michael Jordan para fazer cesta e você não é ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Pare de gastar tempo com coisas que você não nasceu para fazer. E pergunte para Deus o porquê você está aqui. Na terra, neste mundo. Por que você nasceu? Talvez seja tempo de você conhecer o propósito da sua vida, para fazer com que ela faça sentido. Conhecer um propósito para simplificar a sua vida. Conhecer para direcionar a sua vida. Estimular a sua vida. Te preparar para a eternidade. É tempo de se preparar para a eternidade. Na subida, no começo, é fácil. Mas quando virar a primeira curva e começar a virar aquela coisa maluca, você vai ter que parar no meio dessa maluquice chamada vida e pensar como você vai organizar ela para toda a eternidade. Vocês estão entendendo isso? É importante que você entenda. Essa pregação, ela não é motivacional, pelo amor de Deus. Eu não vim ser aqui um coach falando você é especial e você precisa viver o extraordinário, aquilo que o seu coração quer que você viva. Pense pensamentos positivos e seja, sabe? Não. Não é isso que eu quero fazer com você hoje. Isso não é autoajuda. Isso é uma consciência do que a Bíblia é. E a Bíblia vai trazer, sabe? Leia Hebreus 11, que fala um pouquinho dos heróis da fé. Melhor, leia a Bíblia, que você vai ver vários heróis da fé. E você vai ver até no final do 11 que fala que até aquilo que Deus prometeu para eles, a muitos nem foram cumpridos, porque o cumprimento disso foi estabelecido no céu. Não foi aqui na terra. Existem coisas muito maiores e que Deus quer te levar a fazer coisas muito maiores. Sabe? Para de se limitar. Para de colocar sua vida dentro de uma redoma de machucadura, de um envelopamento de ferida, limitando quem você é, condicionando a uma vida tão trágica e tão triste, tão deprimente. Sabe? Tem pessoas que é triste conversar, não é? Você convida para ir no rolê depois do culto dos jovens, vamos comer uma pizza, vamos. Ela acaba com a pizza de todo mundo. Sabe? Desce uma sombra assim, uma fumaça meio depressiva, vem uma música meio dramática. Porque essa pessoa, ela não consegue mais se movimentar. Ela não consegue mais andar. O casamento dela não dá certo. O namoro, os relacionamentos não dá certo com ninguém. As amizades não dá certo com ninguém.
Nada dá certo. Nada funciona. Não para emprego. Começa a faculdade, para a faculdade. Começa cursinho, trava cursinho. E Deus te fez de uma forma tão especial. Tão especial. Eu lembro da Cal uma vez. A Cal, minha filha mais velha. Foi muito interessante isso. Não sei nem se ela lembra dessa história. Um dia ela chega em casa triste porque ela não sabia o que ela fazia. Né? Diferente da Gi. Ela falou, eu não canto, eu não danço, eu não faço teatro, eu não sei fazer nada. E ela começou a chorar porque não sabia fazer nada. Entrou em crise existencial. Aí, eu lembro de ficar com aquela missão de tentar ajudar ela. Eu lembro exatamente o dia, eu estava sentado ali onde está mais ou menos o Bibi ali, e ela sentada aqui na ponta da cadeira. E sai uma criança aqui perto de onde está o Fernando, e a criança, quando saiu dali até o final do corredor, foi olhando e rindo para ela. E eu falei, cara, como as crianças gostam dela. E aí eu falei com a Dai, Dai, leva a Cal para começar a te ajudar no culto infantil. E agora ela está terminando pedagogia. É professora. Ela chega todo dia querendo matar os alunos dela. Só que quando tentam matar os alunos dela, ela defende com tanto amor. Porque ela entendeu o propósito para o qual ela nasceu. Vocês estão entendendo? Todo mundo nasceu com um jeitinho todo especial. E o que te impede de enxergar qual é o propósito de Deus para a sua vida? O teu óculos. Aquilo que está te embaçando. As tuas dores, os teus medos, os teus conflitos, os teus pecados. Coisas que não permitem ver quem você realmente é. E a potência que você é. Nas mãos de Deus. Você não nasceu para você ser feliz. Você nasceu para ser feliz em Deus, fazendo aquilo que Ele construiu para a sua vida. Cara, você é muito grande. Basta você chegar diante de Deus e falar, Deus, eu quero morrer para as minhas vontades. E quero viver o projeto que o Senhor pensou a meu respeito. A meu respeito. A meu respeito. Talvez você não vai achar sentido nenhum na sua vida. Mas um dia você vai ter um filho. E você vai ser o pai mais incrível do mundo. E vai fazer com que essa criança seja um estandarte nessa nação. Está entendendo? Talvez você vai falar um dia de Jesus. Eu conheci o cara que falou de Jesus para um cara, sabe essa história? Conheci um cara que falou de Jesus para um cara. Esse cara aceitou Jesus. E esse cara, ele foi para a China. E ele chegou no alto da China, no morro lá, na muralha lá. E esse cara, acho que na primeira semana de convertido, ele fez uma oração fenomenal. Esse meu camarada falou que ele nunca viu uma oração tão sincera. E aconteceu que esse cara voltou antes. E nessa volta caiu o avião, ele morreu. Ele orou sobre a libertação da China. Aí talvez você fale assim, cara, mas que cruel isso. Após aquela oração, as portas do Evangelho começaram a se abrir na China. Hoje a China é um celeiro de missionários para toda a Europa. O Brasil está perdendo para a China em quantidade de missionários enviados. Esse cara nasceu para um propósito. Ele nasceu para um propósito.
João Batista nasceu para um propósito. Durou 7 meses o ministério de João Batista. Ele viveu 30 anos. 7 meses morreu. Acabou. Mas ele cumpriu com exímia nobreza e com exímia perfeição aquilo que foi proposto. Deus te chamou para realizar um propósito no reino dele. Não se embace mais com os teus. Queira viver aquilo que ele fez e pensou a teu respeito. Amém?